Fala galera Smart, bom dia a todos. Vamos receber aqui nossa mentorada aí, Rosana. Daqui a pouco ela tá na área e vai trazer muito resultado dela aqui, né? Vai contar os bastidores, né, de cada arrematação. Vamos ver aí se a Rosana já tá na área aqui, ó. Rosana Moronta. Bom dia. Olá, bom dia. Prazer imenso estar te recebendo aqui, né? Rosana, mentorada nossa, está com 9 arrematações, tendo muito aí resultado com leilão de imóvel. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre essas arrematações. Mas antes, fica à vontade aí, se apresenta, conta um pouquinho aí da tua história, né? Sua trajetória, de onde você é, com o que você trabalha, como é que você chegou nesse mercado de leilão. Você já mexe com leilão há bastante tempo, se é tudo novidade. Não, Pierre, pior que não. É, gente, prazer estar aqui na comunidade. É muito gratificante, né, esse momento, porque eu acompanho muitas lives, né? E por meio das lives eu tomei uma decisão de participar com vocês, dos leilões de imóveis. Olha aí, então sua live hoje aqui pode estar aí ajudando alguém a tomar essa decisão também, né? Sim, Pierre, porque vendo tantos perfis diferentes, né, de pessoas que aparecem aqui na live, ouvindo tantas histórias, de sucesso, histórias de superação, eu, eu tomei, vamos dizer assim, eu tomei essa decisão. Falei, olha, eu acho que eu quero fazer isso também. É isso, né? O resultado ali da pessoa acaba que motiva, né? A gente mostra aqui sempre 2 vezes na semana resultado, né? Dos mentorados e acaba que a gente vê, pô, realmente funciona, né? Porque muita gente fala, mas é depoimento comprado. Não tem como, são mais de 300 aqui, não tem nem condições, né? De live de mais de 1 hora o cara tá ali e sendo fake, né? São todos mentorados reais, né? Então a pessoa sente confiança e vê que o mercado realmente funciona. Você é natural de onde? E você já trabalhava com leilão? O que você faz? Então, eu sou do interior de São Paulo. Eu sou de uma cidade que chama Pontal. E aí eu brinco que é Pontal barra Sertãozinho, porque são muito próximas, né, as cidades. Então, eu já morei tanto numa quanto na outra, mas atualmente eu tô morando em Pontal. E eu estava num momento de vida assim que eu queria fazer uma transição de carreira. Eu já estava meio cansada, meio estafada. Eu sou empresária junto com meu marido. A gente tem uma empresa de alimentação, uma fábrica de alimentos. E num determinado momento eu senti que eu estava estagnada na minha carreira, assim, muito limitada. Eu já tinha feito tudo o que dava para fazer no meu estabelecimento. E eu comecei a estudar para investir algum dinheiro, multiplicar uma renda e pensar também no meu futuro, né? Então, a princípio, foi isso. Eu comecei a estudar para investimento. Quando eu comecei a acompanhar a Smart pelo celular, estudando bastante, acompanhando essas histórias, eu entendi que eu poderia fazer uma transição de carreira, que eu poderia seguir esse caminho, né? E foi assim, tomando essa decisão de transição de carreiras, que eu me inscrevi na DESE assim que abriu a turma 27, eu me inscrevi. E aí, gente, foi uma imersão para mim, né? Foi muito fácil, vamos dizer assim, tomar gosto pelo assunto, né? O pessoal da Smart, eles facilitam muito o aprendizado, você entender de forma coesa tudo o que acontece nos leilões e, e fazer a coisa acontecer. Só que eu demorei um pouquinho para começar a arrematar, viu, Pierre? Não foi Eu tô, tão rápido, eu não. tô achando que não, tô fazendo as contas aqui, né? A turma 27 tem menos de 1 ano. Deve ter ali o quê? Uns Sim, 10 meses, já tá com 9 arrematações. E tu lembra foi mais ou final menos de o mês que você setembro a entrou? turma 27. Foi final de Setembro, outubro. setembro, outubro. Aí você tá com 9 arrematações, tá dizendo que demorou? Porque assim, Pode ter na demorado, verdade, a mas gente também demora para arrematar o primeiro. aí depois vai tudo junto, né? Depois a gente perde o medo.
É isso aí, né? Então, 9 E, arrematações em menos de um ano, é quase uma por mês aí a média, né? sim, sim. E assim, foi uma jornada incrível, porque assim, não era. Quando eu entrei na Smart, uma das coisas assim que me fizeram tomar a decisão de fazer o curso da Smart, não qualquer outro curso, foi que eu gostava muito da interação entre vocês, da amizade que a gente vê se desenvolver, do conjunto da obra, eu brinco, né? Então, assim, não era só o fato de ser uma investidora ou de uma transição de carreira meramente, mas assim, de pertencer mesmo a uma comunidade que todo mundo se ajuda, que todo mundo colabora um com o outro. E isso foi fundamental na minha jornada, porque às vezes a gente tem algumas habilidades, mas também a gente tem algumas deficiências, né? Então, quando a gente começa a interagir entre a gente, formar nossos grupos, alinhar, né, vamos dizer assim, alinhar os conhecimentos, né? A gente vai se inteirando com pessoas que estão na mesma fase de aprendizado que o nosso. Então, isso facilita muito o nosso desenvolvimento, porque a gente vai crescendo junto, a gente não cresce sozinho. E aí, assim, eu sempre tive esse lema, né? Dividir para multiplicar. E quando eu entro para a Smart carrega muito esse lema também. Aqui todo mundo divide e multiplica. É Exatamente. incrível. É isso aí, a mentalidade correta. E você falou bem, né? Você era empresária, eu não sei se ainda continua, né? E o empresário, ele tem uma vida ali meio que isolada, né? É ele e É. ele ali, não dá nem tempo de olhar para fora ali. É uma vida muito corrida, é uma concorrência muito grande, né? Ali e aí você consegue entrar numa comunidade que você consegue ver ali que as pessoas se ajudam e um ajudar o outro dá muito mais resultado. Isso é fantástico, né? Deu muito certo em 9 arrematações. Você vai fazer uma transição de carreira ou pretende conciliar os dois? Ah, eu já fiz, né? Porque aí logo Já engatei fez. o curso da Marcela, aí agora eu tô fazendo a mentoria da Marcela, que é de assessora, e foi tão natural, assim, porque no começo eu tinha muita resistência com essa questão do assessorar o outro, né? Porque eu falava, gente, eu sou arrematante, eu quero ser arrematante. Eu tinha uma certa resistência, mas logo acaba o dinheiro, né? É rápido. Quando a gente comprou o primeiro imóvel, a gente comprou bem numa venda direta, né? No grupo que eu tinha da minha própria turma 27. Depois, eu comecei a agregar com outras turmas. Aí, nós formamos um grupo. Eu estava num card, eu estava estudando um imóvel, aí o Cláudio entrou nesse imóvel, Qual Cláudio? Ferreira? o Tatá. Tá, tá. É. Ele entrou nesse imóvel que eu estava estudando e ali nós pegamos uma amizade. O imóvel nem era meu, era de uma outra pessoa. E ela tinha abandonado a história. A Fernanda tinha abandonado aquele card. Ela falou: Isso não vai dar em nada. Só que o imóvel era muito bom. E realmente foi sustado o leilão. A gente estudou, estudou, foi atrás de corretor e foi sustado o leilão. Mas ficou a parceria. Então, nós formamos o grupo, que depois ficou muito conhecido como o grupo dos Sardinhas. A gente falava que a gente era o grupo dos Sardinhas Futuros Tubarões. A gente tinha pretensões. É isso aí, pô. Tatá já tá lá no Tubarão aí fazendo sucesso, né? E é legal como é que surge essas parcerias dentro do grupo aí, né? Começou aí na tua turma 27, né? Aí já vai se Sim. expandindo, aí vai mesclando com as outras turmas. Daqui a pouco você tá fazendo arremação com várias pessoas aí de turmas até mais antigas, né? Sim, e sim, agora sim, graças a Deus eu tenho amizade com. Tem gente no nosso grupo hoje da turma 9, por exemplo, que é a Cris, e tem gente assim de várias turmas. E foi muito legal, a gente formou um grupo bem bacana e a gente estudava muito. Aí eu lembro um momento que a Marcela falou assim que ela já tinha lido não sei quantas matrículas para ela começar a arrematar. Eu falei, então vou colocar isso no meu checklist, estudar tantas matrículas.
E depois que eu já tinha estudado, sei lá, umas 300 matrículas, a gente começou a arrematar. Aí foi fácil, assim, depois que arrematou o primeiro, a gente pegou o jeito, nós erramos também, era uma turma grande, então no meio do caminho houve um certo erro de comunicação. A gente arrematou um imóvel em Jacareí que tinha dívidas e a Logo na gente área lá não viu. do Fernando, né, Tubarão? Hã? Logo na área do Fernando lá, né? Sim, logo lá. E aí, sabe aquela coisa de ter dívidas em dois condomínios, e aí a gente viu só uma parcial? Eu sei que nós declinamos, pagamos lá uma multa lá para o leiloeiro, mas desistimos, e depois desse errinho básico, aí a gente conseguiu estabilizar, e aí foi só sucesso. E em um leilão só, eu e a Kátia, que é uma sócia assim, de longa jornada, né, desde esse começo, a gente começou a fazer aquela tese de estudar é, todos os imóveis daquele lote. E nesse dia nós arrematamos três. Olha aí, legal demais, né? Então, para você ver, né? O primeiro leilão não deu certo, né? Então, muita gente já desiste, né? Vê, ah, não, isso aí não é para mim, não dá certo, não funciona. Mas não, você continuou ali, né? Apesar da primeira tentativa ruim, conseguiu persistir e tá com 9 arrematações. E foi lá na área do Jacareí, né? Jacareí, já vou batizar aqui de Triângulo da Bermuda, né? Onde afunda muito navio, né? Já são várias arrematações que eu escuto dali, né? Que não deram certo, né? Inclusive, uma das piores nossas foi lá também, né? Que, não, nós não perdeu dinheiro, né? Ganhou pouco, né? Mas ganhou, né? Então, várias pessoas já falaram ali de arrematações que não foram bem sucedidos lá. Ali tem que entrar só com o aval do Fernando. Então, para pegar lá, tem que pedir permissão a ele aí, porque senão não dá certo. Mas legal demais. Comenta dessa primeira, como é que foi, né? Você falou que foram 3 no mesmo dia, mesmo leilão? Foram três no mesmo dia, inclusive. Olha, é que uma eu não participei, tá? Eu só consegui entrar em duas, porque daí meu dinheiro já tinha ido embora. Mas eu não sei como é que tá, eu acho que ainda não vendeu essa, mas as outras duas que eu entrei, nós conseguimos reserva. Essa semana já estava vendido. Olha aí. E essa semana os corretores ligaram, ó, a reserva saiu, daqui uns dias o dinheiro tá na conta. Então, dessas três, duas já estão vendidas. E arrematou quando? Oi? Você arrematou quando? Nós arrematamos em final de dezembro. Então tá aí, né? Final de dezembro, 7 meses, mais ou menos. E já tá vendido. Sim, sim. Excelente. Aí foram dois POPs, um em Cambé e um em Sertãozinho, dois apartamentos padrão Vita, MRV, dois POPs. E, e foi tranquilo. O de Cambé estava desocupado e nem nunca tinha sido habitado. Então foi Campanha bem. fica onde? Fica do lado de Londrina, no Ah, sim. Paraná. Paraná. É. Isso também é legal, Pierre, porque assim, é uma cidade que ninguém no grupo conhecia. Só que eu estudei em Londrina, então eu conhecia, eu falava, gente, é boa essa cidade, ela está evoluindo, vamos apostar. E logo que a gente começou a operação, reformamos, deixamos tudo bonitinho, ninguém, não tinha procura. Não tinha procura no imóvel. Então ficou quase ali 2 meses bem parado. Aí, quando a gente tomou a decisão, assim, tinha bastante corretor tomando conta do imóvel. Aí a gente tomou a decisão de trocar a estratégia. Uma das sócias, né, que é a Val, ela fechou o contrato de exclusividade por alguns meses com outro corretor, e aí foi rapidinho. Questão Olha de, aí. questão de 2 meses ele vendeu o imóvel. E levava muito mais pessoas lá. Oi? E levava mais gente do que os outros somados. Sim, sim, esse corretor, ele já tinha uma carteira de cliente. Nos POPs acontece muito isso, né, Pierre? Às vezes o corretor já tem o cliente com o perfil ali de renda, de quanto que a pessoa pode gastar no imóvel, e ele fica esperando entrar um imóvel no perfil do cliente. Legal demais. E uma estratégia aí que meio que vai na contramão do que a gente pensa, né? Parece que é o comum, né? Que
Ah, é melhor estar em vários corretores, que vários deles estão trabalhando, você não sabe de onde vem a oportunidade. Aí você foi na contramão e, não, vou fazer com um só. E botou aí com exclusividade para um só e vendeu rápido, né? Então, legal, hein? Bem, isso. É atitude É, ousada, né? Que muita gente vai falar assim, pô, eu não vou fazer isso, né? Porque vai que bota na mão do cara e o cara é ruim e fica ali só com ele, né? sim. Assim, é uma coisa que a gente faz muito, é testar as teses que vocês vão colocando aqui. Nosso grupo, né, era bem grande, a gente estava acho que umas 15 pessoas. Depois esse grupo ele foi, vamos dizer assim, não se diluindo, mas quando a gente acabou o dinheiro de investimento, acaba que a gente fica só cuidando ali, gerenciando as operações, e acaba que você também reduz muito isso, né? Exato. Mas a gente, assim, o grupo todo, a gente foi testando várias teses. A gente não ficou só no pop, a gente também comprou casa de rua, casa abandonada, que tem que fazer uma reforma, a gente está em reforma com ela. Então, assim, a gente foi testando judiciais, a gente tem 4 judiciais que eu tô, Ó, legal. que eu tô assim, junto com a doutora Daisy, que é uma sócia também, gerenciando, sabe? Então a gente foi testando várias teses, a gente para descobrir o nosso, né? Falar assim, nosso perfil, porque a gente ouve muito isso na comunidade que cada um vai ter um perfil, né, de atuação, né? Porque se você for pensar como um empreendimento, os imóveis ele tem muito braço, né, para você atuar. Eu tenho parceiros, igual o Bruno, né, eu vi ele entrando aí, ele só faz pop quase, é a especialidade dele. E ele vende muito. Teve mês dele chegar a vender 15 imóveis. Olha E aí aí. a gente fica assim, ó, vamos acompanhar o Bruno. É isso aí, tem espaço para todo mundo, né? Todo tipo de imóvel, todo tipo de preço, né? Então é bem democrático. Desse primeiro aqui, comenta um pouquinho aqui dos valores da operação, né? Você falou que comprou no final do ano passado, aí Isso. vendeu aí com 7 meses, né, de operação, mas quais são os valores, né? Comprou por quanto, à vista, financiado, quanto foi a venda? Ó, esse de Sertãozinho, nós compramos ele, eu até anotei aqui para não esquecer. Não, o primeiro foi Cambé, né, que a gente estava falando. O de Cambé, nós Cambé. pagamos 80 mil nele. 80 mil, né? À Isso. vista, Aí financiado. gastamos ali um pouquinho de reforma, tudo, e nós vendemos eles por 150. Nós vamos ter um ROI de 30% nele. Ó, 30% aí na operação rápida aí, né? Basicamente 6 meses, né? 7 meses, né? De operação. Então, se analisar, dá um valor muito maior. E esse aí fez a reforma, gastou quanto com a reforma nele, lembra? Ele gastou. A gente. Nesse aí foi bem pouco, porque a gente gastou com piso, acho 3 mil e pouco. Ficou em 5 mil no máximo a reforma. Porque ele estava novinho, só que ele estava sem piso. Então nós colocamos o laminado, que era bem mais rápido e não fazia sujeira nem nada. Então nós colocamos o laminado e ficou lindo. Ficou bem novinho. E nem, eu não lembro se a gente fez. Nem precisou fazer pintura. As portas, Pierre, tava até que com o plástico da construtora. Legal demais. Novinho ali, só tava sem piso, né? Aí colocou ali o piso e. Sim, foi bem baratinha a reforma. Ó, muito bom, né? Igual o carro quando tu compra zerado, ainda vem ali, tá com plástico, né? No banco, né? Sim, para ter mais interesse, a gente diminuiu ali um pouco o valor dele, porque a gente começou vendendo ele por 160. Mas como ficou uns 2 meses assim, não tinha nenhum tipo de interesse. Aí começou o trabalho dos corretores e tudo. Aí a gente deu uma baixadinha. A gente preferiu abrir mão um pouco ali do ROI, né? Podia ser um ROI até melhor se a gente esperasse mais, para a gente finalizar a operação mesmo. Beleza, e fez essa primeira, foi cotizada com quantas pessoas? Você falou que era um grupo ali, né? Esse de Cambé tinha 9 pessoas. É, começando quase um time de futebol, né? Na Sim, cotização. as nossas arrematações porque assim era uma interação tão gostosa. E a gente não, todo mundo vai entrar, todo mundo que quiser entrar vai entrar. Então a gente não tinha muita restrição de tipo, ai não, só vamos entrar em 3 porque senão não vai dar dinheiro.
Nós estávamos, né, ali naquela fase muito de pôr na prática, agir, colocar em ação tudo que a gente estava aprendendo, tudo que a gente estava se desenvolvendo. Então, esses primeiros imóveis, a gente não estava levando em consideração tanto, nossa, vamos rachar de ganhar dinheiro nesse aqui. A gente priorizou bastante essa fase de aprendizado e como estávamos todos ali estudando junto, era importante que todo mundo, né, participasse da arrematação. Então, todo mundo do grupo que quis entrar, a gente deixou entrar, entendeu? Ó, legal demais, né? Porque é um aprendizado, né? Então você está aprendendo na prática e ainda vai ter um resultado, né? E é bom É, você só assistir o cara fazer é uma coisa, você entrar e participar é outra, né? Igual o cara tá te ensinando um negócio aqui no computador. Você fica olhando ali, é fácil de fazer, mas se você não pegar para fazer, não vai aprender, né? É diferente, né? Então você tem que botar a mão na massa. Então a primeira arrematação aí é legal, né? Botou um monte de gente ali, participou, todo mundo, e já com o intuito mesmo de aprendizado, né? Claro que quer lucrar, né? Mas o foco maior da operação toda é conduzir ela de ponta a ponta, passar por todas as etapas, né? Reforma, venda, né? Para poder pegar esse aprendizado. Então, muito legal aí, parabéns, fechou a primeira e tem a de Sertãozinho também, né? Que foi junto, né? sim, a de Sertãozinho vendemos também tudo junto. A de Sertãozinho já estava alugada para a pessoa. O corretor já tinha vendido, mas estava naquele processo da caixa de ficar esperando a reserva do dinheiro, né, para receber. Estava Então, alugado. o corretor sugeriu alugar para a pessoa até o dinheiro sair. E nós alugamos. Mas o imóvel ele estava desocupado quando você arrematou ou estava ocupado? Não, estava ocupado, tinha uma inquilina lá. E eu que fiz a desocupação, porque aqui na minha terrinha, né, aqui na minha cidade, então eu fui, negociei com ela, direto com ela. Era uma pessoa assim, aparentemente tranquila, mas ela ficou muito ansiosa, né, com o fato de tipo, nossa, amanhã eu já vou ter que sair. Então não, aí entrei com toda uma negociação com ela, demos um prazo para ela e eu comecei a ajudar ela a procurar imóveis no perfil dela para ela até queria comprar o imóvel, ela até tentou comprar o imóvel, mas ela tinha várias restrições no nome dela e não deu jogo. Então, e também esse imóvel de Sertãozinho não estava novinho. Ele tinha alguns problemas de infiltração, tanto no banheiro quanto na cozinha. E a pintura dele estava acabada. Então, nós gastamos um pouco mais na reforma desse. Finalizando, né, a desocupação, nós entramos num acordo, nós demos 60 dias para ela sair. Propusemos a dar uma ajuda de custo para ela, de pagar ali o calção do próximo imóvel dela e do transporte dela. Ela aceitou, né, de boa. E quando ela achou o imóvel, ela saiu. Ela nem chegou nos 60 dias. Deu uns 30 dias, ela saiu do imóvel. Ela conseguiu um imóvel, a gente cumpriu com a nossa parte ali no acordo. Então, nesse aí, nós compramos um pouquinho mais barato, mas também tivemos mais despesas. Esse aí vocês pegaram por quanto? O de Sertãozinho, nós pegamos por 80. Cadê? Só um minutinho. Eu não lembro se foi 78. E aí, turma? Eu acho que 78 foi setenta e financiado. oito. Foi 78 Financiado ou à vista? à vista. Vista, né? Nós E pegamos por reforma 88. e, ve- 78. e vendeu ele por quanto? Vendemos ele por 135. Tá aí, né? 88, né? Mas batemos 80 mil, né? Operação boa, né? O ROI deu quanto, mais ou menos? O ROI vai dar 33%. 3%. Então, É. três arrematações no primeiro dia, né? Duas já finalizadas, vendido aí em 6, 7 meses, né, de operação. Então, botou dinheiro rápido no bolso, né? Às vezes a galera fica esperando muito tempo. Ah, não, eu só vendo quando chegar no valor altão lá. Aí, às vezes, segura, não aceita a oferta, né? E às vezes prolonga demais. Então, se fechou a operação ali 6, 7 meses, né? Já tem um dinheiro ali para reaplicar em novo investimento. Então, a gente tem que decidir. Muita gente fica esperando uma proposta mais alta e não vende, fica 4, 5, 6 meses mais ali com o imóvel parado. Você já poderia estar com esse dinheiro no jogo, né? Comprando novos imóveis. Você falou que foram três no primeiro dia. E o outro, como é que O, foi?
O outro foi em Praia Grande, mas eu não participei da cotização. Eu só estava ali no Oba-Oba. Mas o Tava com de a galera Praia ali, foi Grande, acompanhando, mas aí não entrou. não. Uh-uh. Beleza. E esse aí, E você tem ideia mais dos valores? Como é que tá a operação? o de Praia Grande? É. Não tenho, eu não lembro. Porque o que que acontece? É muito número na nossa cabeça. É muita coisa, o tempo todo ali, muito número, né? Mas assim, eu acho que é por 245 que eles estavam vendendo. Mas eu não sei, eu não lembro os números certinhos. Ó, Karen tá falando que antes teve o Ceará Mirim. É, é porque o Ceará Mirim foi nossa segunda arrematação. Nesse dia que a gente fez três arrematação, foi Sertãozinho, Cambé e Praia Grande. Só que antes disso, a gente testou uma tese, que é primeiro você fazer o contato com o corretor. E aí, lá em Ceará Mirim, eu acho que quem é da comunidade aí sabe que lá tem um monte de imóveis à venda. E aí o Cláudio, que é o Tatá, ele falou assim, gente, vamos testar. Falei com os corretores lá, e tem esse corretor aqui, coloquei uns imóveis na mão dele para ele avaliar para a gente, e ele falou que esse imóvel aqui é bom. Vamos testar essa tese? E era baratinho, era 50 mil o imóvel. Acho que era 52 mil, uma coisa assim. Mas E a gente qual era estava a naquela. tese? Oi? Qual era a tese? A tese era antes você fazer a parceria com o corretor, porque muitas vezes o corretor já tem na mão dele um cliente para aquele imóvel. E a compra por encomenda, então. Comprar já com o cliente em mãos Isso. ali, né? Isso. E aí, dito e feito, mal sabia a gente que o cliente que ele ia ter, e aí já está vendido também esse imóvel, era ele mesmo. O próprio Ele corretor. comprou para morar com a mulher dele, que eles estavam. É um casal novo, esse corretor, e essa casa ficava do lado praticamente da sogra dele. A dúvida aqui, a pergunta que não quer calar. Ele pagou comissão? Não, a gente deu um desconto para ele. Tipo assim, a comissão dele entrou como desconto. A gente fez. Esse corredor deu trabalho pra gente, viu? Enrolado, fez a gente pagar toda a documentação para ele, e mesmo assim a gente saiu da operação com quase 50% de lucro. Olha aí que legal. Então, a Sim, operação aí, ó, vou batizar aqui de Léo Mota. Léo Mota já usa bastante tempo essa estratégia de já ter o cliente para comprar o imóvel, então ele já pega o imóvel ali sobre encomenda, né? Just in time ali, na hora ali. Já tem um cliente, chega lá e arremata, né? e eu Aí tenho que te vendi. contar desse imóvel, senão a Marisa vai me matar se eu não te contar. É que quando a gente tomou posse do imóvel, na verdade a gente nem tinha tomado posse, tinha uma pessoa lá que ela se dizia mulher do ex-proprietário, do ex-mutuário, porque era o nome de um homem, o imóvel. Então, a hora que ela fez a filmagem, parecia um galinheiro, tinha tanta galinha no imóvel que eu falei, gente, como é que Dentro da mora com esse casa? monte de galinha? Hã? Dentro da casa? Assim, o quintal era todo forrado de galinha. Assim, ela fez o vídeo para a gente conhecer o imóvel, né, para a gente negociar a desocupação. E o imóvel estava bem assim sujo e tinha muita galinha. Tem esse vídeo aí não para mostrar pra gente? Olha, o pior é que a Marisa vai ter aí. Marisa, manda pro Pierre aí. Bom demais. Aí vender, como é que foi os bastidores aí dessa operação, né? A Nossa, desocupação foi tranquila? Essa mulher que tava lá era o que do cara? não foi tranquila, foi um desafio. Ela era muito enrolada, essa mulher. Foi uma operação que a gente demorou para fazer a documentação, porque a prefeitura não liberava o ITBI. Nós demoramos quase 3 meses para conseguir pagar o ITBI. E aí, essa pessoa criou bastante resistência. E a hora que ela saiu, ela levou todos os cabos de energia da casa. Mas ela saiu. Saiu, não precisou fazer emissão na posse. Nós demos 60 dias para ela e uma ajuda de custo também, de eu acho que é R$ 1.300. Então saiu aí com R$ 1.300 aí dentro aí do prazo de 60 dias, sem ação de emissão na posse nem nada. Ela levou as galinhas ou deixou a galinha Ela lá? levou todas as galinhas. Levou, né? Então.
A gente tentou fazer uma permuta com os pedreiros, com as galinhas, mas ela levou tudo. É. Aí, como é que foi depois a operação? Os valores dela, tu lembra mais ou menos? Sim, a gente gastou uns 8.000 de reforma nela. Isso É, era casa, teve. né? Oi? Era casa, né? Não é apartamento, não, casa. Você falou de quintal, né? Era. Era casa. Era casa, e assim, ela ficou tão bonita depois. E é engraçado, né, Pierre, como é regional essas coisas, porque aqui para São Paulo a gente tem uma cultura de como pintar a casa, de como escolher, e lá não, eles são coloridos, eles gostam de bastante cor no imóvel. Então, a gente não sabia que era o próprio corretor, mas o corretor já sabia que ele que ia comprar a casa. Então ele que escolheu as cores, ele pintou de um azul bem bonito, assim, um azul turquesa com branco. A casa ficou bem colorida, mas ficou bonita. Ficou bonita. Então ele mesmo estava tocando a reforma já ali para escolha dele, né? Nem perguntava nada para vocês, aí já ia escolhendo ali. Sim, sim, dava raiva, porque o pedreiro que a gente achou, ele não mandava foto, ele falava assim que não levava telefone para a obra, porque senão enrolava demais a obra. Certo ele tava, né? Enrola mesmo. Mas aí a gente ficava no escuro. Gente, será que esse pedreiro tá fazendo mesmo essa reforma? Mas Mas estava a gente fazendo lá, né? Então, foi quanto tempo aí a reforma? demorou uns 20 dias, não passou de 30 dias. A Kátia tá falando aqui 2 meses, mas eu acho que a reforma em si, porque teve que passar cabo, né? Teve que passar Eu acho que ela tá respondendo o Tatinho ali, não sei, né? Se perguntou outra coisa ali, né? Não sei Ah, se tá. para Mas qual é quem tocou essa. Ah lá, ó, a Marisa tá respondendo, 20 20 dias. dias. Quem tocou essa obra foi a Marisa. Marisa fez, olha, quanta paciência. E é legal, né? Que é tudo novo, experiência nova ali, a gente vai aprendendo, né? Então é bem legal fazer a operação de ponta a ponta. Essa aí vendeu rápido, né? Então vendeu para o próprio corretor ali, né? Quando ele contou que ele que queria comprar, como é que foi aí a reação de vocês? Ah, a gente gostou, né? Oh, glória a Deus. Nem esperava, né? E surpreso aí com É, a essa. gente achou que ia ter que fazer um monte de propaganda, porque assim, lá em Ceramirim tem muito imóvel mesmo à venda. E numa reunião que nós tivemos, eu estive aí em São Paulo, né? A gente se reuniu, a gente com as meninas ali das Smart Girls, e aí, conversando, a gente descobriu que tinha um grupo que chamava Os Encalhados de Ceará Mirim. Eu não lembro o nome do grupo, mas tinha uma turma que tinha se reunido que estava. Várias pessoas tinham comprado lá e não estava conseguindo vender. E a gente já ficou muito inseguro. Será que a gente vai conseguir vender? Quando o corretor falou. Não, eu e minha esposa estamos fazendo aqui análise de crédito. Se der certo, a gente vai comprar. Ixi, ficamos super felizes. Ó, muito legal, né? Então, não precisaram entrar aí pro grupo dos encalhados, né? Vendeu aí direto aí. Bom demais. Tu lembra os valores mais ou menos da operação? Quanto pagou, quanto teve de reforma e qual foi o lucro final? Isso, nós pagamos 52, nós gastamos 8.000 de reforma ali. Aí teve toda a documentação, né, tudo, e vendemos por 130.000 ela. Olha aí, de retorno, Deus falou que bateu quase 50%. Quase 50%. A gente está vendo ali a questão do imposto de renda, né? Porque a gente está apurando agora essa semana o imposto de renda, mas deve ficar pagando imposto uns 42%. Ó, muito bom. E tá vendendo rápido, né? Já contou várias vendas aqui. Você comprou, o primeiro foi no final do ano passado, né? Então tá fechando aí num ciclo de 6 meses, né? Sim, esse sim. Agora, eu tenho um que está com emissão na posse. Esse foi o meu primeiro mesmo, que eu comprei em venda direta lá em Goiânia. Tivemos que fazer emissão na posse, não teve jeito. Mas de todos que eu peguei, eu estou vendo aqui, o único com emissão na posse é esse de Goiânia, que travou. Ó, então de 9 arrematações, 8 foram tranquilas a posse e uma teve entrar com emissão na posse. Comenta um pouquinho, eu vi até a galera perguntando aqui se teve alguma emissão que foi mais enrolada. Essa aí o cara não quis conversa, era o próprio
ex-proprietário que estava lá? Era um terceiro? Era um inquilino? Como é que foi? É um terceiro, essa de Goiânia é um terceiro que está no imóvel. Ele até quando conversa com a gente, ele até tem vontade de sair. Mas a proprietária que é a pessoa que enrosca o negócio. Ela não deixa, ela fala que não, que a casa é dela, que ela está em discussão com o banco. Ela tem umas 3 ações com o banco que ela mesma desiste da ação. É uma pessoa bem enrolada. Então não teve jeito, mas o prazo está acabando agora, dia 5. Ele tem que sair, senão é força policial. A gente E está com ele esperança, né, que assim que acabar o prazo ele vai sair. O inquilino em si, ele fala que não quer problema, mas também não desocupa. não quer problema, mas né, ele não quer É, que dê problema para ele, porque ele tá dando para os outros, né? Quer é. ficar lá até o último minuto aí, né? É, Então tá aí. ele pediu um valor muito alto para sair. A gente ofereceu para ele, acho que R$ 7.000 para ele sair. E ele não aceitou. Então nós tivemos que entrar com emissão na posse. Porque a gente falou para ele, né? Olha, a gente vai gastar tudo, né, com custas judiciais, com honorários de advogado. Explicamos para eles que era melhor a gente entrar num acordo. Eles não quiseram acordo de jeito nenhum. Teve um momento que eles pararam a comunicação. Então a gente já entrou logo com a ação e estamos aguardando os prazos da justiça, né, o Pierre? E isso é muito bom, porque a gente não colocou o nosso dinheiro tudo só em um imóvel, então é, mesmo que esse esteja parado, os outros estão andando, né? Os outros estão indo. Exatamente, né? Tem que diversificar. E esse aí também tá dentro do prazo, né? Pegou, tem pouco tempo ali, tá dentro do horizonte ali, vai conseguir a emissão aí daqui a pouco e vai Vai. botar em venda e vai vender dentro do prazo aí de 12 meses, né? Então, de 9/1, o cara não saiu de boa ali e ele vai até se arrepender de não ter aceito esse valor, né? Porque lá na frente ele vai ter que sair, né, de um jeito ou de outro, né? E poderia estar recebendo aí R$ 7.000 para fazer essa ocupação amigável, né? Prorrogou ali 2, 3 meses ali do negócio, né? Para ele não vai mudar muita coisa, né? Mas vai ter que sair de um jeito ou de outro, né? É, E temos aqui, já falamos aqui de 4, né? Arrematações? é. Ou 5? E tem os judiciais, né? É bem Ah, legal vamos, contar vamos dos falar dos judiciais. judiciais. Eu achei legal que você de 9 tá com 4 judiciais. Sim. E normalmente é o contrário, né? A galera pega quase nada judicial, foca só no extrajudicial. Então aqui eu vi que você já gosta de pegar ali o judicial também, né? É. Então, eu até esqueci na minha apresentação de falar, né? Que eu sou advogada, na verdade, assim, eu sou empresária, mas eu sou advogada de formação. Eu trabalhei alguns anos na área, mas o empreendedorismo é o que é minha paixão mesmo, de verdade. Quando eu olhei para o mercado de leilões, eu entendi que eu podia usar o meu conhecimento jurídico, porém não da forma, né, convencional, vamos dizer assim. Eu poderia agregar o meu conhecimento com essa nova habilidade que eu estava desenvolvendo aqui na Smart. Então, foi um conjunto ali muito legal. Quando começaram a aparecer algumas oportunidades judiciais, a doutora Deise apareceu também, que ela tem OAB dela ativa e ela já trabalhou com o mercado imobiliário, então ela tem bastante conhecimento também. Então nós nos unimos conhecimento, e aí a gente fez essa proposta para algumas pessoas do nosso time de estudarmos, né, aprofundarmos em alguns leilões judiciais para a gente também essa tese, porque a gente estava, primeiro ano a gente estava testando várias teses. E aí nós arrematamos um em Osasco primeiro, que era um trabalhista. Nós estudamos bastante o processo desse imóvel. E aí nós identificamos que o processo estava assim, redondinho, que não tinha questionamento, tinha várias penhoras, mas estava fácil de resolver. A gente viu que não ia ter muitos entraves. E foi assim feito. A reforma desse apartamento já está quase acabando. É no centro de Osasco. Quase não tem apartamento ali na região para vender, então a gente está super esperançoso. É uma operação que a gente está estimando ali sair com pelo menos 50% de lucro. Olha aí, então pegou aí em Osasco, né? Leilão judicial. Uhum. Aí
tranquilo, não teve nenhum problema ali, o cara não recorreu de nada, né? Nada. Estava desocupado. A doutora Deise é de Osasco, ela conseguiu ir no imóvel, conversou com o síndico, visitou o imóvel antes da gente comprar. E o melhor, esse imóvel foi parcelado, Pierre. Parcelado, então foi 25% de entrada e o restante 30 vezes? Não, é isso mesmo, isso mesmo. 25% de entrada e o restante em 30 meses. E nós Foi estamos lance único. na quarta parcela. Nós pagamos a Lance quarta único, parcela. lance único, porque normalmente para ser parcelado é lance único, a não ser que seja no TRT, né? Uhum. Então pegou Sim, aí é no TRT esse. TRT, né? Então pegou É. parcelado, 25% de entrada, o restante em 30 vezes, pagou, tá na quarta prestação. Tu lembra aí por quanto pegou e qual a estimativa de venda, de reforma? Deise, me ajuda aí, amiga. Olha, eu não lembro. Eu anotei aqui só o que a gente está estimado a receber que, na nossa planilha, né? Ali o que a gente fechou, a gente está estimado por 56%. Então aí, Mas ó, eu operação não vai dar. lembro. Fui eu que ela colocou, fui eu mesmo que garimpei, mas eu não lembro desses números, PR. Mas ela vai colocar aí daqui a pouquinho. Então vai dar aí, ó, 56% aí numa operação, né? Imóvel desocupado, leilão judicial, a vantagem de você não botar todo o dinheiro na operação, né? Só 25% de entrada e o restante aí em 3 vezes. Ó, desde falando aí que vocês pegaram por 245, né? Isso. Nós vamos gastar aí uns 40 mil de reforma e estamos estimando vender em 520. E como não tirou todo o dinheiro do bolso, né? Tá parcelado aí 30 Isso, vezes, né? Vai isso. dar vai dar um bom ROI, né? Vai. Estimamos vender por 520 mil reais. Olha, tá aí, né? Então já pegou o primeiro judicial aí com tranquilidade, né? Sem nenhum problema nem nada, né? Assim. Ó, falaram aí que te mandaram o vídeo da galinha. Depois, se quiser mostrar o vídeo da galinha, a revolta da galinha, né? Aí Teve que fazer eu não sei colocar aqui na live. a desocupação das galinhas, né? E aí de judicial tu pegou quatro, né? Aí pegou esse primeiro em Sim. Osasco, os outros foram onde? Depois nós pegamos um em Jabuticabal, também foi uma garimpagem minha. E aí eu precisei, assim, o Tatá entrou nos tubarões, né? E aí ele já estava com uma outra visão. Nós assistimos uma live do Fernando, eu já tinha visto esse imóvel com uma outra colega lá das Smart Girls. Uma advogada de Catanduva, eu não lembro o nome dela, é Renata. Aí a gente já tinha visto, mas a gente não tinha achado parceria para fazer nesse imóvel. Ele estava por 185 mil, mas era um imóvel que estava abandonado. Era uma dissolução de condomínio, uma briga familiar. Então, esse imóvel já tinha uns 2 anos, ele tinha sido invadido. Então, constava no processo que ele estava sem os cabos de energia, tinham roubado tudo. Então, muita gente acabava, assim, ficando com medo. Só que 180 mil para o imóvel pagava só o terreno. Era muito barato. E era uma casa que tem um mezanino, é uma casa muito boa. E aí eu fiquei com isso na cabeça. O leilão passou, ninguém arrematou. Veio uma live do Fernando falando daquele imóvel que eles fizeram, tipo uma pousada. Eu não Ah, lembro que cidade que é. é Uberlândia, se eu não me engano. Isso. Depois dessa live, aí eu falei, gente, essa casa de Jabuticabal, ela dá para fazer isso, porque ela fica na entrada da Unesp, ela fica num bairro que ali em Jabuticabal tem um campus da Unesp, né? Eu falei, dá para fazer isso, dá para a gente pegar esse imóvel, transformar ele num negócio e depois a gente vende o negócio. Aí que eu fui correr atrás do pessoal para comprar essa ideia. Aí o Cláudio falou, Rosana, é verdade, dá para fazer isso. E aí a gente começou a estudar a casa e bem no. E depois ela voltou para o leilão, né? Ela voltou para o leilão, porque no primeiro leilão ninguém tinha comprado. E no segundo leilão deu disputa, acredita? A hora que a gente decidiu participar do leilão, ela deu disputa, mesmo assim a gente conseguiu arrematar a casa. Foi uma briga. E agora nós estamos reformando ela. E foi super rápido, o processo tinha um usufruto, só que na decisão do juiz ele já tinha colocado que com a arrematação ele ia dar baixa no usufruto. Olha aí. Então,
Já peguei a matrícula ontem limpinha, com cancelamento do usufruto, tudo certinho, e nossa reforma também começou ontem. Ó, Nós que legal, arrematamos em né? março essa. O próprio juiz já se manifestou no processo que ia dar baixa no usufruto, talvez porque o imóvel estava abandonado, né? O usufrutuário tem que manter o imóvel ali, né? Ele estava largado já, invadido ali, Isso. depredado. Ah, então já resolveu um problema aí, né? Do usufruto aí que seria um problema para baixar. O próprio juiz já, ali na decisão, né? Já mandou baixar. O imóvel que estava abandonado, né? Largado, aí o próprio auto de avaliação já mencionava isso, né? Que estava depredado. Isso assusta muita gente, né? A pessoa Sim, às vezes quer pegar o imóvel ali bonitinho ali, né? E na verdade, a maioria das vezes você vai ter que fazer uma reforma mesmo no imóvel. Então, sim, se está com fiação ou não ali, você já vai fazer a reforma ali, já coloca ali nos custos, né? E às vezes você pega uma boa oportunidade, porque a galera fica assustada. Então, esse pegou aí, já tomou posse, já tá tudo ok nele, a parte já registrada. isso. E assim, foi uma outra tese que a gente testou, porque é uma casa de rua, é uma casa que a gente vai reposicionar ela. Nós pegamos ela por 270 mil, mais ou menos. Nós vamos fazer uma grande reforma nela, colocar área gourmet. A Carla participou desse projeto, a Carla Rocha, a gente fez a parceria com ela. Então, ela. é, como que eu disse, fez toda a remodelagem ali para a gente reposicionar uma casa. É uma casa que a gente está estimando vender entre 700 e 750 mil. E pagou quanto? Nós pagamos 270 e quase 280 mil nós pagamos nela. Olha aí, então vai dar um belo retorno, né? Estamos estimando aí no mínimo uns 40% de retorno, porque a obra vai ser grande, viu? Como estava sem cabo, é uma casa grande, só a parte elétrica ficou em quase 15 mil reais. Mas vai ficar boa, né? Casa grande aí, Vai. né? Vai reformada aí, vai Vai ficar agregar demais, né? moderna, vai ficar bem atual a casa. Ó, muito bom, né? E o imóvel ali que aparentemente não chamaria tanta atenção, né? E com a aula aí do Fernando, né? Viram ali uma possibilidade de dar uma outra destinação para ele. Muito bom, né? Isso, muito bom. E também tem a de Sertãozinho, uma outra casa em Sertãozinho que nós compramos. É uma coisa legal também que eu queria falar e agradecer publicamente são minhas amigas, porque tiveram algumas arrematações que eu entrei que eu já não tinha mais dinheiro. E aí que eu falo que a comunidade é muito forte, né? E a gente se encontra mesmo num grupo ali, a gente vira assim, amigas de infância. E tiveram alguns imóveis, por exemplo, esse de Osasco, a Karen patrocinou a minha cota, né, Karen? E os terrenos de Pontal também, a gente arrematou num judicial 3 terrenos. A Marisa também patrocinou minha participação, porque eu já não tinha mais dinheiro, mas a turma fez questão da minha participação e falou: Rosana, pode deixar, vou patrocinar sua cota aqui. Olha Então, aí. algumas dessas arrematações que eu estou participando, eu devo à comunidade, eu devo às minhas amigas aí. Olha aí que fantástico, né? Então muita gente aí fica preocupado de golpe, vou fazer uma parceria com quem eu nem conheço, o cara vai me lesar, vai me roubar. Tá aqui um cara entregando dinheiro, emprestando dinheiro para outra pessoa, né? Não sei nem se você já conhecia pessoalmente, imagino que não, né? Ajudando você a entrar na arrematação. Depois que você tiver com dinheiro, você vai lá e vai devolver. Então isso aí não tem lugar nenhum, né? É fantástico, né? É fantástico. Eu conheci na Smart Experience, né? De 2025. Todos nós, assim, a maioria foi, alguns não conseguiram ir, mas a maioria foi. E lá a gente estreitou muitos laços. Foi muito bom participar e sentir, né, a vibração ali, essa energia. Foi fundamental. Ó, e não é só o primeiro caso, não. Vários casos aqui a gente já ouviu, né? Fora aqueles que a gente nem chegou a tomar conhecimento, né? De que o grupo ali ajudou e bancou a entrada ali do cara que é sócio, tá junto e toda. Naquele momento ele tá sem dinheiro, né? Mas daqui a pouco ele vende um imóvel, coloca o dinheiro ali. E da outra vez é o outro cara que ajudou, ele é ajudado também. Então, muito bom, né? Sim. E como é que foram aí essas duas últimas arrematações aí do judicial? Então, um bem legal de contar é aqui em Sertãozinho. Foi uma casa que eu garimpei na véspera do leilão.
à noite. E a gente estava ali estudando alguns judiciais. Eu falei, gente, e tinha o Alexandre, que também é da nossa turma, ele não tinha entrado em nenhum judicial, ele queria muito entrar num judicial. E a gente não estava achando nenhum no perfil dele, tudo. E aí eu mostrei para ele, eu falei, Alexandre, tem esse aqui que vai ser amanhã, aqui em Sertãozinho. Essa localização é muito boa. Vamos. E ele comprou a briga. E ele já manja de pegar o endereço na internet, colocar lá. Ele é engenheiro e ele já fez todas as contas. Ele, Rosana, eu tô achando esse imóvel bom, hein? Vamos, vamos. Cedinho eu fui lá, o leilão era às 15 horas. Cedinho eu fui lá, estudei todo o processo, né? Vi que estava bacana, era uma dissolução ali de um sindicato da cidade, que ele não existia mais. Então, estava vendendo todos os bens, tudo que tinha do sindicato estava sendo vendido, porque ele tinha sido diluído, ele não existia mais. Então, estava um processo muito simples, estava nos autos que ele estava desocupado, só que ele não estava totalmente desocupado. Aí eu fui lá, fiz a diligência de manhã, vi que não tinha ninguém mesmo. No dia a gente viu que não tinha ninguém, mas tinha uma luz acesa. Então a gente ficou meio assim, pode ser que tenha alguém cuidando do imóvel. Beleza. E fomos para a briga. E a briga foi longa, extrapolamos até, sabe aquele, dá mais um lance? Todo grupo que você participar com a Kátia vai falar assim, ó, dá mais um lance. Porque o que é mais um lance ali na operação? Não é nada, né? A Kátia, sabe aquela coisa de você falar assim, que às vezes entra alguém para tampar o seu ponto fraco? Eu, às vezes, sou muito conservadora nos lances, né? Ainda mais quando a gente que empenhou a nossa análise ali, né? A gente que fez a análise. Então, às vezes, eu sou conservadora. Eu falo, ai, gente, vamos até aqui, né? Eu fico ali naquele ponto de segurança. A Kátia é a mais corajosa. Ela fala, não, cabe mais um, pode pôr mais um. Pode colocar aí que eu garanto. Isso, ela fala isso mesmo, Pierre, ela é muito corajosa. E Por aí a minha conta e gente, risco. Vai lá. e aí ela falou, não, pode ir, vai até tanto. E foi isso, a gente foi mais um lance e ganhamos. Ganhamos o imóvel e foi muito bacana essa arrematação, porque na hora que a gente pegou a homologação da arrematação, nós peticionamos, né, no processo, pedindo tudo ali, e o juiz, numa canetada só, ele deu emissão na posse, baixa de penhora, tudo, tudo, foi linda. Foi linda a sentença ali, a homologação. E quando eu cheguei no imóvel, dava para ver que tinha uns cachorros no fundo do imóvel, e dava para ver que não morava ali, mas tinha alguém no imóvel. E aí eu fiquei na dúvida, eu falei, gente, eu entro ou não entro nesse imóvel? Mas a decisão do juiz estava só para imprimir, levar no imóvel e tomar posse. Eu falei, eu vou obedecer ao juiz. Ué, eu sou doido de não obedecer ao juiz? Não tem isso. E aí, mas algum vizinho falava, ó, tem gente que mora aí, tem gente que mora aí. Eu falei, bom, mas o juiz falou que no processo fala que não tem. O cartório foi nos autos e atestou que estava desocupado. E o juiz falou que eu podia entrar hoje no imóvel. Eu entrei, chamei o chaveiro. Nesse dia eu liguei para tanta gente. Eu liguei para o Maicon, que ele é especialista em fazer emissão na posse. Liguei para o João, liguei para a Marcela. Eu pedi validação na comunidade inteira. Falei, gente, eu vou entrar. E todo mundo, vai, entra, Rosana. Aí eu entrei e estava ocupado mesmo. Tinha um monte de móveis lá. Troquei as fechaduras. E coloquei uma cópia da homologação na caixinha de correio e coloquei meu número. Falei, favor, entrar em contato com esse número. E E os aí ele demorou cachorros? um dia para entrar em contato comigo, a pessoa que estava ocupando. E tinha cachorro lá? Você entrou com cachorro e tudo? Tinha. Tinha, só que pela minha felicidade, os cachorros ficavam no fundo, não tinha acesso à frente. Então Tá. eu consegui trocar as chaves sem perigo. E o cara E entrou em contato depois. aí ele entrou e falou assim, ô doutora, minhas coisas tá tudo lá dentro, eu preciso entrar. Eu falei, não, tudo bem, vamos combinar então quando que o senhor vai retirar suas coisas. E aí eu fui negociando com ele, foi super tranquilo, ele foi num advogado, o advogado me ligou,
e foi super tranquilo, não precisamos pagar nada para ele sair. Eu ofereci até um caminhão, né, para tirar as coisas dele lá, mas ele mesmo se virou. Depois de uns 10 dias ele foi lá, tirou tudo e já está com o imóvel à venda, com várias. É um imóvel muito bom, é no centro de Sertãozinho, 670 metros quadrados, então é um imóvel muito bom. 670 metros quadrados no centro da cidade, normalmente imóveis de sindicatos aí são bem localizados, né? No centro, área central. Teve que fazer reforma ou vendeu do Ah, jeito que tá? O Paulo tá falando dos cachorros aqui. Não, Paulo, eles não morreram de fome. A gente, como tinha, a casa tinha um portão paralelo, não precisava entrar no imóvel para cuidar dos cachorros. Ele ficava no fundo. Então ele teve acesso. A gente contratou um segurança, também é importante falar, que a gente contratou um segurança. Então esse segurança acompanhava ele lá tratar dos cachorros. Mas os cachorros, no outro dia ele já foi tirar. Ele foi com um carro lá, já buscou os cachorros, deu alimentação, né? E falou: amanhã eu venho buscar eles. Beleza. Aí o segurança acompanhou ele tratar dos cachorros, e no outro dia ele já buscou os cachorros já. E fez reforma nessa? Não vamos fazer reforma, porque é um imóvel que ele é misto. Ele tem a parte da frente dele é uma moradia, mas o fundo é comercial. Então nós estamos tentando vender para alguém que quer montar um negócio, uma empresa ali. Então nós vamos, por enquanto, nós estamos vendendo do jeito que tá. Aí, se não conseguirmos vender, mas eu acho que vamos, porque já tem bastante gente que procura. A gente colocou uma placa bem grande lá no muro. Já tem bastante gente ligando, bastante corretor trabalhando ele. Acho que não vai precisar reformar. Ó, legal, né? Porque um imóvel desse aí depende muito de quem vai comprar e o próprio cara vai fazer do jeito que ele quer, né? Então às vezes não vale fazer uma reforma que às vezes não é o que o cara que vai comprar quer fazer. E é um imóvel grande, né? 600 metros quadrados aí para fazer reforma e é uma grana boa, né? E o pessoal Ia. tá falando aqui, um é casa com galinha e é outro com cachorro, né? E faltou mais um, né? Acho que faltou um judicial ou fechamos todos? É o terreno, são 3 terrenos. Também tive. Eu falei assim, gente, eu não posso contar para ninguém que eu tô olhando, porque esse imóvel já tinha ido 3 vezes a leilão e ninguém arrematou. Então, eram 3 terrenos, um do lado do outro. São 3 matrículas, mas num processo de falência. E o que que acontece? Eles estavam sendo leiloados todos na mesma asta. Então, estavam os 3 pelo prédio 1. Eu olhei, eu falei, será? Aí fui fazer toda a análise. A matrícula era muito antiga, então eu tive que ir no cartório, checar se realmente era o endereço, fazia uma confusão ali. Bem na vez que a gente decidiu participar do imóvel, tivemos concorrência, e aí subiu 100 mil a mais a gente pagou no imóvel. Ele foi por 185, 3 vezes ele foi. Bem na vez que a gente foi participar, teve concorrência, a gente arrematou os 3 por 280 mil, os 3. Olha aí, 100 mil reais a mais do que E é o uma anterior. localização excelente também na cidade, onde quase não tem terreno à venda. Então vai ser bem legal. Só que esse aí, a vara, de todos os judiciais, o único que está encrespado é esse. Nós arrematamos em abril. E até agora não saiu a homologação. Essa semana o juiz mandou o leiloeiro anexar um documento lá que ele achou certo exigir, né? Em todos os outros o juiz não pediu o que ele pediu nesse. Aí o leiloeiro já anexou, eu acredito que esse mês já sai a homologação. Então, assim, já tem quase 90 dias que nós arrematamos e ainda não saiu a homologação. Ó, estão dizendo aí que você tá dominando aí a cidade de Sertãozinho, é a pessoa que tem mais imóveis em Sertãozinho, né? Daqui a Eu pouco ajudo a galera aqui em Sertãozinho. vai virar aí a prefeita da cidade. Ó, recebi aqui em primeira mão agora, eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo da fuga das galinhas. As galinhas lá se revoltaram lá, me mandaram aqui, vou virar a câmera aqui, vou mostrar para vocês aí o vídeo aí das galinhas, né? Então deixa eu dar o play aqui. Tirei até o áudio aqui, deixar só a imagem aí, né? Então tá aí, ó. Galinha, cachorro, mais 2 galinhas ali, mais uma aqui. Cheio de galinha aí no quintal, né? Ó.
Esse aí foi onde? Esse foi em Ceará Mirim, lá no Rio Grande do Norte. Ceará, Mirim aí, ó. Tantos de galinha aí. Sim, tava bem. Marisa, é legal agora mandar como a casa ficou, né? Porque a hora que eles virem a reforma que foi feita e como ela ficou bonita. É, se tiver aí da casa, me manda aí que eu já coloco aqui, né? Então tava aí a casa, né? Bem aí mal cuidada, né? Cheio de. Sim. Deve ter umas 30 galinhas aí no terreno, né? Tudo cagado aí no chão, né? O quintal aí todo largado, né? Abandonado. E tá aí, né? Esse já vendeu, né? Esse já vendeu. Esse nós já até recebemos um Pix, galera. Já receberam aí, inclusive, o Pix, né? Então, tá aí. Gostei demais aqui dessa live, né? A gente passou aqui nos 9 imóveis, né? Que você arrematou. É, cada um com uma história diferente, né? Desde galinha até cachorro, né? Então, muito legal, várias experiências aí, todas elas bem-sucedidas. E começou com o primeiro leilão que deu errado, lá É. em Jacareí, e vocês não desistiram. Então a vida é assim, né? A vida a gente não vai acertar de primeira, né? A vida até acerta, né? Mas o normal é a gente errar, e faz parte, o erro faz parte. E o que a gente faz com esse erro que vai definir se a gente vai ter sucesso ou não. Muita gente pega esse erro e fala, não é para mim, esse mercado não funciona, não dá certo. E você foi lá e falou, não, vai dar certo, foi só o primeiro, passou e está com 9 arrematações aí, né? Só arrematação aí de sucesso. Então, legal demais. Queria agradecer sua participação aqui na live. Com certeza, como você falou, né, que entrou no mundo de leilão com uma live tipo essa que a gente está fazendo, né, assistindo, né, muita gente vai entrar em leilão com essa live sua aqui, que foi sensacional. Então, queria agradecer. Essa live vai inspirar muitas pessoas. E deixo aqui aberto para você fazer suas considerações finais. Uai, Pierre, muito obrigada. Bom, ó, eu vou encerrar com isso aqui, ó. É Então, tá. junto dos bons que nós fica melhor. É isso aí. Nós somos pro experience ali e a energia de vocês é incrível, a entrega de vocês é inspiradora e eu peguei para mim. É um prazer participar. Queria agradecer todo mundo, agradecer o apoio da minha família também, porque eu acabei abandonando o meu negócio. Meu marido está tocando o negócio sozinho hoje em dia, e eu estou 100% dedicada aos leilões hoje em dia. É, e falar que sem esse apoio da comunidade, a gente consegue, mas não é com o mesmo prazer, não é com a mesma intensidade, com a mesma sagacidade. Então, agradecer a todos os meus. Eu sei que não deu para falar o nome de todo mundo aqui, porque realmente é muita gente. Então, um beijo para todos daí do Grupo Sardinhas, da Elite Suites, das Smart Girls, de todo mundo, da assessoria, da mentoria. São muitos grupos. E muito obrigado por todos que me apoiaram, por todos que acreditaram no meu trabalho. E eu espero estar aqui sempre para contribuir com todo mundo, do mesmo jeito que eu recebi. Eu estou aqui também para o que vocês precisarem. É isso aí. Então, ó, sucesso, né? Na verdade, sucesso já está garantido aí, né? Continue, né? Tendo muito sucesso aí. Felicidade. Obrigado e tenha um ótimo dia. Um abraço. Obrigada, beijo, gente. Valeu, galera. Até mais.